Graças a Deus, eu quero nesta hora saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você as Escrituras que está registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3 apenas. Vamos estar fazendo a leitura que vai dizer: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Graças a Deus. Duas palavras que estão aqui, eu queria frisá-las com os irmãos, que está no versículo 1 e no versículo 2, que vai dizer: corramos e olhando. Duas atitudes, duas coisas necessárias para que aquilo que nos estava proposta, ou seja, uma carreira que estava proposta. Mas ele traz ali a palavra corramos. Corramos como? Corramos para onde? Nós devemos correr devagar, devemos correr parando, devemos correr de qualquer jeito? Não. Ele diz: corramos com perseverança. Essa carreira que nos está proposta é uma carreira com perseverança. Não pode parar. Só pode parar quando nós chegarmos lá no céu. Ela só vai parar quando Jesus Cristo disser que pode parar. Ela só vai parar quando nós estivermos entrando nas mansões celestiais. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, essa corrida com perseverança que nos foi proposta é a vida toda. É uma vida de perseverança, é uma vida de atividade. E diz olhando para onde? Olhando para os lados, olhando para o pecado, olhando para o mundo, olhando para trás, olhando para os adversários, olhando para onde? Ele traz a resposta: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, corremos com perseverança, olhando firmemente. Duas atitudes, dois meios que não tem como mudar, que não tem como tentar outra alternativa. E quando nós observamos no versículo 1, ele vai tratar-nos que nós estamos nesta corrida e nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos uma grande testemunhas que estão a nos observar. Que testemunhas são essas? São pessoas normais, são pessoas naturais, são nossos familiares, são nossos amigos, são nossos colegas de trabalho, são nossos irmãos de igreja? Não é isso que o escritor está dizendo. No capítulo 11 todo, ele vai trazer uma resposta. Que multidão é essa? Que testemunhas são essas? São os heróis da fé, aqueles homens, aquelas mulheres que estão registradas, os seus feitos, as suas conquistas, tudo que eles fizeram para alcançar a promessa, tudo que eles fizeram ao receber a promessa. E nós estamos aí, irmãos, numa corrida, como se nós fôssemos inseridos agora num grande estádio, onde nós estamos aí numa corrida de obstáculos, e nós estamos cercados de testemunhas, torcendo por nós. E jamais, irmãos, um atleta, um competidor, ele pode entrar numa competição de qualquer jeito, sem estar bem preparado, se não estiver bem treinado, se não estiver bem direcionado. Porque certamente, se esse corredor vai ser envergonhado, esse corredor não vai ter força para chegar até o final, com certeza esse corredor, ele vai parar no meio do caminho e vai ver os seus
adversários triunfarem sobre ele. Ele não vai conseguir ultrapassar os obstáculos, ele não vai conseguir vencer aquela corrida. O seu preparo muitas vezes vai ser pouco, o seu fôlego vai faltar. E a sua reserva de energia vai secar também, e ele vai parar no meio do caminho. E quando nós, irmãos, estamos aí olhando para Cristo, é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Essa carreira que nos foi proposta, nós precisamos estar com os nossos olhos firmados em Cristo. Ele fala, nos livrando de todo o peso, do pecado que nos assedia. Irmãos, os nossos olhos não podem ficar olhando ao redor, não pode ficar fixos nas dificuldades, nas barreiras que vamos encontrar, dizendo, eu não posso, eu não vou conseguir, a minha força é pouca. Nós olhamos aí, irmãos, para os desafios e ficamos desmotivados, pensando que a promessa está distante, que não vai ter jeito, que nós não vamos alcançar. Mas a receita da vitória está aí, irmãos, correndo perseverante, olhando firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é que nos faz triunfar sobre as dificuldades. A nossa fé é que nos faz triunfar sobre os grandes desafios que nos é propostos. Porque desafios são para ser vencidos, barreiras são para ser vencidas, lutas são para ser vencidas. Foi para isso que Cristo nos chamou. O Senhor não nos prometeu uma carreira fácil, Ele não nos prometeu uma carreira livre de qualquer obstáculo, qualquer problema, não. Ele disse, nós teremos aflições nessa vida, mas tem de bom ânimo. Então é isso que nós estamos aqui nesta noite, para tratar sobre essa carreira que nos foi proposta pelos grandes desafios que nós achamos na nossa caminhada de fé. Porque quando nós, irmãos, observamos todos os heróis da fé, desde Abel, desde Enoque, desde Noé, desde Moisés, desde Abraão, Isaque, Jacó, desde Josué, desde Jefité, desde todos aqueles, irmãos, que não olharam para suas limitações, que não olharam para suas dificuldades, mas eles creram na promessa. E essas testemunhas, irmãos, que nós precisamos espelhar nelas. Essas testemunhas é que nós precisamos olhar nelas, é que nós precisamos aprender com elas. Porque se elas venceram as suas batalhas, nós também venceremos. Se eles alcançaram a promessa, nós também vamos alcançar a promessa. E eu quero relatar uma experiência que do ano de 1984, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, estava ali os maiores e melhores competidores de todas as modalidades do esporte. E no atletismo não era diferente, a corrida não era diferente. Os mais rápidos, os mais velozes, os mais preparados estavam ali para competir, e a derrota não fazia parte do vocabulário deles. A derrota não era o que eles pensavam no lugar mais alto do pódio, pensavam nos maiores prêmios, nas maiores consagrações. E esse era o objetivo deles quando eles se inscreveram naquelas competições. E assim foi. Todos aqueles melhores corredores foram para a pista de corrida. E os melhores naquela época, naquele ano, venceram. Alcançaram o lugar mais alto do pódio. Alcançaram ali agora as melhores premiações. Mas no meio daquela competição, daquela multidão, irmãos, estava uma mulher. Que ela se inscreveu ali, não era atleta profissional, não era treinada pelos melhores, não era acompanhada pelos melhores. Mas ela se inscreveu lá com um propósito, com um objetivo de alcançar a linha de chegada, de cruzar a linha de chegada. Ela não tinha pretensão de vencer, não tinha pretensão de ser mais rápida, de ser mais veloz. Não era esse o pensamento dela. Então, naquele período em que estavam todos ali, irmãos, já tinha passado mais de meia hora que os primeiros colocados haviam cruzado a linha de chegada. Então todos os olhos, todas as câmeras de televisão, todos os flashes, todos os olhares se voltaram para a pista de corrida,
porque a corrida para aquela mulher não havia terminado, não havia chegado ao fim. E ela já não conseguia mais correr, ela já estava caminhando, ela já não conseguia mais dar os seus passos, mas ela estava arrastando os seus pés, que o peso do seu corpo já estava agora no seu limite, ela não tinha forças, não tinha fôlego, e todos ali à sua volta dizendo para ela parar, para ela desistir, porque poderia sofrer um mal maior, mas ela disse: não, eu vou chegar, eu vou cruzar, o meu alvo é a linha de chegada. E aquela mulher foi quase que arrastando, mas ela foi até a linha de chegada, ela cruzou, ela venceu, ela superou os seus limites, ela superou as más previsões e as más notícias que chegavam até ela, dizendo para que ela parasse, mas o propósito dela era não parar, o propósito dela era não desistir. E o nome daquela mulher até então desconhecida, até então anônima, foi registrado na galeria dos maiores heróis do esporte de todos os tempos. E por que isso? Porque ela não desistiu, porque ela se superou, porque ela não olhou à sua volta os seus obstáculos, ela não olhou para si mesma os seus limites, mas ela disse: eu vou chegar lá. Não importa como, mas eu vou chegar lá. Não importa quando, mas eu vou chegar lá. E quando nós olhamos, irmãos, essa palavra, nós podemos estar também nesta mesma forma. Muitos corredores que entraram despreparados, espiritualmente falando, não estão conseguindo mais correr. Muitos estão se arrastando, muitos estão agora parados, muitos estão prostrados, muitos já desistiram da carreira que foi proposta. Muitos homens, muitas mulheres que receberam da parte de Deus a palavra, receberam a fé, receberam a promessa, desistiram no meio da caminhada, dizendo: eu não consigo mais, eu não suporto mais, o peso é muito, eu não posso suportar. Deixou ser vencido por aquilo que estava assediando eles. Muitos perderam essa corrida para o pecado, muitos perderam essa corrida para a incredulidade, para a dureza de coração. Muitos perderam a esperança, muitos perderam a fé no meio da caminhada, muitos voltaram para trás. Mas o que eu e você, irmãos, nós precisamos estar preparados a cada dia, nos preparando cada dia mais, orando, nos fortalecendo, nos revestindo da graça, nos revestindo de poder, nos revestindo de unção. Irmão, se porventura você já está a ponto de querer parar, dizendo: eu não consigo, eu digo para você: não pare, não desista. Lá na frente tem vitória, lá na frente tem bênção. O autor e consumador da fé está lá na frente nos aguardando, aguardando o vencedor, aguardando aqueles que não desistiram. O perdedor não vai receber nada, o que ficou parado não vai receber nada, porque perdedores não recebem nada, fracassados não recebem nada, aqueles que agora ficaram com medo não vão receber nada, aqueles agora que olharam para os obstáculos dizendo: eu não consigo, não vão alcançar nada. Mas lá na frente, irmãos, tem um prêmio, lá na frente tem a vitória, lá na frente tem uma coroa aguardando o vencedor, vai estar aguardando aquele que tem o nome escrito no livro da vida, vai aguardar aquele que não olhou para as dificuldades, mas colocou os olhos firmemente em Cristo Jesus. Irmãos, lá na frente Jesus está esperando para nos colocar no lugar mais alto do pódio. É o lugar da vitória, é o lugar da bênção, é o lugar onde nós vamos contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Coisas maravilhosas, extraordinárias que os nossos olhos não viu e nem subiu aos nossos corações. É o que Cristo tem para o vencedor. O perdedor, ele vai ficar. O perdedor vai ser superado. O perdedor não vai alcançar nada da parte de Deus. Eu quero dizer para você nesta hora: se você parou em algum momento da sua caminhada, volte lá e recomece a sua caminhada. Se você está pensando em desistir, achando que os obstáculos são maiores do que a sua força e a sua fé, eu quero dizer para você que nesta hora o Senhor, Ele não mudou. As mãos dEle estão estendidas para te abençoar, para te fortalecer, para que você volte à oração,
Volte agora à presença do Senhor, clame por Ele, busque a Ele, clame pela presença maravilhosa do Senhor na sua vida. A sua história vai mudar, você não vai ser derrotado, você não vai ser agora envergonhado. Deus tem uma vitória na sua vida, Deus tem um milagre te aguardando e te esperando. Mas só alcança o vencedor, só alcança aquele que persevera. Talvez você pense que a promessa está distante, persevere. Talvez você ache que o milagre não vai acontecer, persevere. Tudo aquilo que Deus prometeu, irmãos, pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir na sua vida. Mesmo aquilo que aos seus olhos parece impossível, mesmo que a sua volta diz, não tem jeito, não consegue, é melhor parar. Eu digo para você, não pare, persevere, chegue lá na frente e você vai receber a vitória. E você vai estar lá cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe, em nome de Jesus.